De acordo com a Escritura, o único dom de línguas que foi, pelo Espírito Santo, concedido aos homens, ocorreu no Pentecostes, em Atos 2. É o único exemplo que temos de pessoas falando em outras línguas. Por isso, algumas denominações, igrejas, pastores, se autodenominam pentecostais. Mas vamos ver o que realmente ocorreu no Pentecostes. Em Atos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, abre aspas. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E quando aquele som correu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Fecha aspas. Essa passagem é tão simples que nem precisava de explicação. Mas vamos simplificar mais ainda. Havia em uma determinada região uma multidão de pessoas de diversos idiomas e o Espírito Santo concedeu aos discípulos o dom de falar em outros idiomas ou línguas estrangeiras, para que o Evangelho fosse pregado aos estrangeiros, povos de outras nacionalidades. Imagine que ao seu lado se encontre alguém de origem inglesa e você, sendo brasileiro, fale naturalmente o idioma português. Então, o Espírito Santo lhe concede o dom de falar no idioma inglês, para que você possa pregar o Evangelho ao inglês. Simples assim. Vamos ler de novo o último verso, Atos, capítulo 2, verso 11. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossos próprios idiomas, em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. Hoje, você vai em uma igreja e lá está o pastor, falando línguas estranhas e expulsando demônios. Só tem um problema. Quase sempre, todos os que estão dentro daquela igreja falam um único idioma. No caso do Brasil, o português. O que isso tem a ver com o que aconteceu no Pentecostes? Nada. Absolutamente nada. Nada a ver. É uma distorção, uma falsa imitação, uma imitação barata do que aconteceu no Pentecostes. Tanto quanto os sábios do Antigo Egito imitaram os sinais feitos por Moisés. De acordo com a Escritura, existe sim um poder, uma força operando nestas igrejas, mas não é o poder de Deus. Apocalipse denuncia esta ação da seguinte forma, em
Apocalipse capítulo 16, versos 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Fecha aspas. Vamos ler uma reprise deste mesmo acontecimento no livro de Mateus, capítulo 7, versos 22 e 23. Abre aspas. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fecha aspas. É toda uma obra de imitação, tendo por trás espíritos de demônios que imitam expulsões, milagres. E esse falso dom de línguas, que aliás é inútil, só serve para exaltação própria. Por que é permitido a demônios operar nessas igrejas? Isso acontece porque eles transgridem os mandamentos de Deus. Vamos ler de novo a mesma passagem e explicar o porquê da sentença que o Filho pronunciará a estes imitadores. Em Mateus 7, verso 23, abre aspas. E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fecha aspas. Você viu que esse grupo, que no dia do juízo fará a declaração: E em teu nome não expulsamos demônios, será condenado pela prática de iniquidade. Vejamos de que forma a Escritura, no Novo Testamento, traduz o significado da palavra iniquidade. João Ferreira de Almeida, corrigida e revista, da seguinte forma em 1 João, capítulo 3, verso 4, está, abre aspas, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade, fecha aspas. Portanto, pecado é iniquidade, iniquidade é pecado. Esse mesmo verso, que foi lido em Ferreira de Almeida, corrigida e revista, aparece em Ferreira de Almeida, revista e atualizada, da seguinte forma: 1 João, capítulo 3, verso 4. Abre aspas. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Fecha aspas. Portanto, iniquidade é pecado, e pecado é transgressão de lei. Está escrito: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. Esse grupo transgride, no mínimo, um dos 10 mandamentos, o sábado, do 4º mandamento. Esses falsos mestres não só transgridem, mas ensinam a transgredir. Serão condenados por iniquidade. Em Tiago, capítulo 2, versos 10 e 11, encontramos a seguinte declaração complementar. Aspas. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: Não cometerás adultério, também disse: Não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Tiago usa a seguinte expressão: aquele que disse. É uma referência à palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20.
Existem denominações, pastores que, em atitude contrária ao sábado do quarto mandamento da lei de Deus, declaram não estar debaixo da lei. É uma interpretação equivocada e superficial. Por exemplo, eles se encontram em um país submissos a dezenas, centenas e milhares de leis. Até para se abrir uma igreja legalizada, existem leis. As penitenciárias estão superlotadas e eles dizem que não temos leis. Estes mesmos pastores que dizem que não estamos debaixo da lei, cobram dízimo, que é uma lei por Moisés, originalmente dada aos levitas, a tribo de Levi. Não importa qual seja o argumento que eles usam para dizer que o dízimo permanece. Se trata do dízimo de dinheiro, aí a lei, eles estão debaixo da lei. Aí estamos debaixo da lei, a lei está valendo. Por quê? É uma questão de ganância. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 11 e 12. Por fim, você notou que citei duas passagens básicas neste material. Apocalipse 16, versos 13 e 14, onde nos é mostrado que espíritos de demônios fazem prodígios, e em Mateus, capítulo 7, versos 22 e 23, onde nos é mostrado muitos que, no nome dele, dizem expulsar demônios, porém, eles serão sentenciados por iniquidade, pela prática de iniquidade, que é pecado, que é transgressão de lei, porque transgridem os mandamentos de Deus. Preste atenção, talvez você discorde da interpretação dada aqui a estas duas passagens, Apocalipse e Mateus. Apocalipse capítulo 16, versos 13 e 14, e Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Então, anote estas duas passagens, vá até o seu pastor, apresente estas duas passagens a ele e poste nos comentários abaixo. Encerramos com uma passagem para o nosso tempo, em Apocalipse capítulo 18, versos 1, 2, 3 e 4. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu, a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberão do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas.